Milionário flagra faxineira ensinando sua filha muda a falar e cai em lágrimas. Nossas histórias têm viajado longe. De onde você está assistindo hoje? Compartilhe com a gente nos comentários. Vicente Beraldi observava as luzes de São Paulo começarem a brilhar através da imensa janela de vidro do seu escritório no 20º andar de um dos prédios mais caros da cidade. Aos 42 anos, ele havia construído um império no ramo imobiliário que valia 50 milhões de reais. Tinha o respeito de investidores e o medo dos concorrentes, mas não conseguia encontrar coragem para olhar nos olhos da própria filha há exatamente 2 anos, 3 meses e 12 dias. Era o mesmo tempo que Aurora, sua pequena de 7 anos, permanecia em um silêncio profundo e absoluto. A última vez que ouviu a voz dela, doce e infantil, foi no dia do funeral de Marina, sua esposa. O cemitério estava cheio, o céu cinzento, e a mãozinha de Aurora apertava a sua com força. "Mamãe vai voltar, papai?" Ela perguntou com os olhos verdes, tão iguais aos de Marina, cheios de uma esperança que partiu o coração de Vicente em 1000 pedaços. Ele se ajoelhou na frente dela, engoliu a própria dor e mentiu. "Claro que sim, princesa." A mentira saiu com um gosto amargo, mas ele precisava protegê-la. O resultado, porém, foi o oposto. Desde aquela promessa quebrada, Aurora se fechou. Ela se transformou em uma pequena sombra que andava pelos corredores da mansão de 800 metros quadrados em Alphaville, um fantasma silencioso em sua própria casa. Os cabelos loiros como o trigo e os mesmos olhos verdes da mãe eram uma lembrança constante da sua perda. No rosto da menina via-se a marca da ausência, não apenas da mãe que a morte levou, mas também do pai que, vivo, escolheu o trabalho como refúgio para não encarar a própria dor. Vicente se afundou em planilhas, reuniões e contratos, construindo um muro de responsabilidades ao redor do seu coração ferido. A mansão, antes cheia de risadas e música, virou um mausoléu frio. A rotina de Vicente era calculada para evitar encontros. Ele saía às 6 horas da manhã, antes de Aurora acordar, e só voltava para casa muito depois que ela já estava dormindo, sob os cuidados de Celina, a governanta. Ele garantia que nada faltasse à filha. O quarto dela, decorado como um castelo de princesa, tinha mais de 15 bonecas importadas, uma estante com 200 livros infantis e um guarda-roupa cheio de vestidos que ela nunca pedia para usar. Aurora tinha tudo o que o dinheiro podia comprar, mas sentia falta do que era de graça, a presença do pai e o som da própria voz preenchendo os cômodos vazios de afeto. Naquela noite, o trânsito estava pior do que o normal. Vicente chegou em casa quase às 11. A casa estava quieta, como sempre. Apenas as luzes do corredor estavam acesas. Celina o esperava na sala de estar, sentada em uma poltrona, com a postura reta de quem leva a disciplina a sério. "Boa noite, senhor Vicente", ela disse, com a voz formal de sempre. "Boa noite, Celina. Algum problema?" "Não, senhor. Apenas o aguardava para confirmar que a rotina foi cumprida. A Aurora jantou e já está dormindo." Vicente tirou o paletó, sentindo o peso do dia nos ombros. Ela comeu bem. A pergunta era sempre a mesma, uma busca por qualquer sinal de mudança. "Comeu o suficiente", Celina respondeu, e a resposta neutra era quase uma acusação. "A professora particular veio hoje, fizeram as lições no jardim." Ele caminhou até o bar e serviu uma dose de uísque, o líquido âmbar queimando sua garganta. "E ela interagiu?" Celina demorou um instante para responder. "Aurora fez o que foi pedido, senhor. Como sempre, ela é uma menina obediente." Obediente. A palavra soou vazia. Sua filha não era obediente, era ausente. Vicente virou o copo de uma vez. "Obrigado, Celina. Pode ir descansar." A governanta se levantou, mas não saiu imediatamente. Havia uma hesitação em seus olhos, algo que ele raramente via. "Senhor, amanhã é o dia da diarista nova. O nome dela é Isadora." "Certo.
A agência me informou. Só para o senhor saber, ela começará pelo andar de cima, pelo quarto de Aurora. Ele apenas concordou sem dar importância. Sozinho na imensa sala, Vicente sentiu o silêncio da casa pressioná-lo. Subiu as escadas de mármore devagar, cada passo parecendo mais pesado que o anterior. Parou em frente à porta branca do quarto de Aurora. A mão dele se levantou, os dedos quase tocando a maçaneta dourada, mas recuou. O medo de entrar e encontrar o olhar vazio da filha era maior do que a saudade de abraçá-la. Ele apenas encostou a testa na madeira fria, fechou os olhos e sussurrou para o nada. Me perdoa, Marina. Eu não sei como consertar isso. Na manhã seguinte, pontualmente às 8 horas, Isadora Santana apertou o botão dourado da campainha. O som foi discreto, mas pareceu atravessar o silêncio pesado daquela casa. Aos 35 anos, suas mãos calejadas pelo trabalho seguravam com firmeza uma sacola de pano desgastada. Dentro, levava seus próprios produtos de limpeza, comprados com o suado dinheiro que ganhava. Tinha uma desconfiança dos produtos caros que os ricos usavam. Limpeza de verdade exige carinho. Era o que sua mãe, uma lavadeira do interior de Minas Gerais, sempre dizia. Isadora havia chegado em São Paulo há 3 anos, com apenas R$280 na carteira e um coração quebrado em tantos pedaços que ela duvidava que um dia pudesse ser consertado. Para sobreviver, trabalhava em 4 casas diferentes durante a semana, ganhando cerca de R$2.800 por mês. O dinheiro mal dava para pagar o aluguel do seu pequeno quarto de 12 metros quadrados na Vila Madalena, mas era o suficiente. Seus olhos castanhos, grandes e expressivos, carregavam uma tristeza antiga que ela aprendeu a esconder com sorrisos educados e respostas sussurradas. A porta de madeira maciça se abriu e a figura de Dona Celina surgiu, impecável em seu uniforme. A governanta a mediu de cima a baixo. Você é a Isadora? A voz dela era seca, sem qualquer traço de boas-vindas. Sim, senhora, bom dia, Isadora respondeu a voz suave. As regras aqui são claras, Celina começou sem rodeios. Você vai limpar os cômodos que eu indicar. A casa é grande, então siga minhas instruções. Não entre no quarto da menina se ela estiver lá. Evite qualquer barulho desnecessário. E o mais importante de tudo, não tente conversar com ela. Fui clara? Sim, senhora. Entendido. Naquela primeira semana, Isadora se moveu pela mansão como um fantasma, tão silenciosa quanto a própria moradora Mirim. Ela era invisível e estava acostumada com isso. Limpava os móveis caros, polia o chão de mármore e sentia o cheiro de uma vida que não era a sua. Mas algo naquela casa era diferente. Ela percebeu que não estava totalmente sozinha em sua invisibilidade. De vez em quando, sentia um par de olhos a observando. Era rápido, um vislumbre. Uma pequena figura de cabelos loiros que se escondia atrás de uma porta ou no topo da escada, sempre curiosa. Na segunda semana de trabalho, enquanto limpava o quarto de Aurora, Isadora se ajoelhou para aspirar o grosso tapete felpudo. A menina não estava lá. Como de costume, o quarto era o sonho de qualquer criança, mas parecia intocado, um cenário sem vida. Ao passar o aspirador debaixo da cama de princesa, ela encontrou algo. Um fantoche de coelhinho de pelúcia rosa, esquecido e coberto de poeira, com uma das orelhas rasgada. Isadora desligou o aspirador. O silêncio voltou a preencher o cômodo. Ela pegou o brinquedo, passando os dedos pela pelúcia gasta. Olhou para a porta, depois para o coelhinho. As ordens de Celina eram claras, mas algo dentro dela, um instinto mais antigo e forte que qualquer regra, a fez agir. Sem pensar 2 vezes, ela se sentou no chão, com as pernas cruzadas, bem no meio do quarto. Ajeitou o fantoche na mão e, com uma voz doce, que não usava há muito tempo, sussurrou para o vazio. Oi, o coelhinho parece um pouco sozinho aqui embaixo. Ela não esperava uma resposta. Continuou a falar, movendo a cabeça do fantoche.
Ele me disse que está com saudades de brincar. O nome dele é Orelhudo. De repente, um pequeno ruído a fez olhar para a porta. Aurora estava lá, parada no batente, com os grandes olhos verdes fixos no coelho em sua mão. Não havia medo no rosto da menina, apenas uma curiosidade intensa. Isadora sentiu o coração acelerar, mas manteve a calma. Oi, Aurora, ela disse ainda com a voz suave, falando por si mesma agora. O Orelhudo quer brincar com você. A menina não se moveu. Continuou parada, observando. Isadora, então, fez o coelhinho dar um pequeno pulo. A cena durou apenas alguns segundos. Mas, nesse curto espaço de tempo, algo extraordinário aconteceu. O canto dos lábios de Aurora se curvou levemente para cima. Não foi um sorriso completo, foi quase imperceptível, uma sombra de alegria. Mas Isadora viu. E naquele instante, sentiu algo se mover dentro do seu peito, uma parte dela que ela acreditava estar morta há 3 anos e que, de repente, deu um pequeno e frágil suspiro de vida. Dona Celina Moreira, aos 58 anos, trabalhava para a família Beraldi há 12. Ela conhecia cada som e cada silêncio daquela mansão. Viu Aurora nascer em um dia de sol, um bebê rosado nos braços de uma Marina radiante. Viu Marina adoecer e partir em um dia cinzento, deixando um vazio que nunca mais foi preenchido. E viu Vicente, o patrão forte e decidido, se afastar de tudo, principalmente da própria filha. Em meio a tantas mudanças e perdas, Celina se tornou a única constante na vida da menina. Um pilar de rotina e ordem em um mundo que havia desmoronado. Isso lhe dava um senso de responsabilidade que beirava o controle absoluto. Filha de imigrantes portugueses, Celina aprendeu desde muito cedo que a vida não perdoa fraquezas. A maior lição veio aos 23 anos, na forma de um telefonema no meio da noite. Seu único filho, Rodrigo, havia sofrido um acidente de moto. Ela nunca mais falou sobre ele com ninguém. Guardou a dor para si, construindo uma fortaleza ao redor do coração. Chorar não traz ninguém de volta, repetia para si mesma como um mantra. Era essa a filosofia que aplicava na criação de Aurora. A menina precisava de disciplina, de horários rígidos e de uma estrutura que a protegesse de novas decepções. Carinho, na visão de Celina, era um risco. Afeto era algo que podia ser tirado a qualquer momento, e Aurora já havia perdido demais. Naquela quinta-feira, enquanto verificava o cardápio do jantar com o cozinheiro, Celina notou uma quietude diferente vinda da sala de brinquedos. Não era o silêncio vazio de sempre, mas um silêncio concentrado. Curiosa, ela caminhou pelo corredor e parou no batente da porta, observando sem ser vista. A cena a deixou desconcertada. Isadora estava sentada no chão, ao lado de Aurora, e falava em voz baixa. E então a princesa, que não conseguia mais cantar, descobriu que podia fazer mágica com as cores. Isadora contava, apontando para o papel à frente da menina. Cada cor que ela escolhia era um sentimento. O amarelo era a alegria do sol, o azul era a saudade do mar. Aurora, com uma concentração que Celina não via há meses, segurava um lápis de cor verde e desenhava. Não eram os rabiscos pretos e zangados que costumava fazer, mas formas, contornos. A caixa de lápis de cor, que estava empoeirada em uma gaveta, estava toda espalhada pelo tapete. Celina sentiu uma pontada de irritação. Aquilo era uma quebra de rotina. Uma intimidade que não deveria existir. Senhora Isadora, a voz de Celina foi firme e cortou o ar, fazendo Isadora se assustar. A diarista se levantou depressa, limpando as mãos no avental. Dona Celina, eu só estava... A menina tem horários. Celina a interrompeu, caminhando para dentro do cômodo. E a senhora tem trabalho para fazer. Desculpe, dona Celina, não queria atrapalhar, Isadora disse com o rosto corado de vergonha. Atrapalhar é exatamente o que a senhora está fazendo, Celina respondeu, a voz ainda mais dura.
Mas, ao olhar para Aurora, algo a fez hesitar. Havia uma pequena luz nos olhos da menina, uma centelha de vida que o silêncio não conseguia apagar. Essa visão a deixou confusa, abalando suas certezas. Aurora, vá lavar as mãos para o almoço. A menina se levantou sem questionar, como sempre fazia. Mas antes de sair, ela pegou a folha de papel do chão, caminhou até Isadora e entregou o desenho a ela. Foi um gesto rápido, quase secreto. Um presente. Isadora o segurou com um cuidado que emocionava e irritava Celina ao mesmo tempo. Depois que Aurora saiu, Celina olhou para o desenho nas mãos de Isadora. Era simples, infantil. Uma casinha pequena e muito colorida, com um jardim cheio de flores e um grande sol amarelo no canto. Na janela da casa, havia duas figuras sorridentes, de mãos dadas. Celina sentiu o peito apertar. Uma lembrança rápida de seu Rodrigo, pequeno, mostrando um desenho que fizera na escola, passou por sua mente e ela a afastou com força. Fazia 2 anos, desde a morte de Marina, que Aurora não desenhava nada além de borrões escuros e sem forma. Aquela casa colorida, aquelas pessoas sorrindo. Aquilo era um sinal perigoso. Era a prova de que aquela diarista estava conseguindo atravessar o muro que ela, Celina, havia construído com tanto cuidado ao redor da menina. E isso ela não podia permitir. Vicente chegou em casa 30 minutos mais cedo que o habitual. A reunião com os investidores japoneses havia sido surpreendentemente rápida, e enquanto dirigia pelas ruas movimentadas, um impulso raro o atingiu. Ele sentiu vontade de jantar em casa. Não que tivesse a intenção de sentar-se à mesa com Aurora. A culpa por seu silêncio ainda era uma barreira que ele não sabia como cruzar. Mas ele queria vê-la, mesmo que de longe. Queria sentir a presença dela na casa que dividiam como 2 estranhos. Ao subir a imensa escadaria de mármore, parou no meio do caminho. Escutou algo que não ouvia há anos. Eram risadas, sons baixos, abafados, mas inconfundivelmente alegres, vindos da sala de brinquedos no final do corredor. O coração de Vicente deu um salto, uma reação que o surpreendeu. Ele se aproximou devagar, sem fazer barulho, e espiou pela fresta da porta. A cena o fez prender a respiração. Aurora estava sentada no tapete brincando com suas bonecas. Ela movia as pequenas figuras, organizando os móveis de uma casinha em miniatura com uma delicadeza que ele não via desde que Marina era viva. Quem fez isso? Ele perguntou em um sussurro, sem perceber que Celina havia se aproximado por trás dele, com a mesma expressão preocupada que carregava nos últimos dias. A governanta olhou para a cena, depois para o patrão. É a diarista nova, senhor Vicente, ela respondeu, a voz contida. Ela tem um jeito especial com a menina. Vicente continuou a observar. Aurora posicionou uma boneca pequena, de cabelos loiros, ao lado de uma boneca maior, com cabelos castanhos. Elas pareciam estar conversando. Ele conhecia aquele jogo. Costumavam brincar os 3 juntos, papai, mamãe e a filhinha. Um sentimento de nostalgia o atingiu. Onde está a 3ª boneca? Ele sussurrou, mais para si mesmo do que para Celina, procurando a figura masculina que sempre o representava. A resposta de Celina foi simples e direta, e o atingiu com uma força inesperada, tirando seu ar. Não há 3ª boneca, senhor. Só essas 2. Naquele instante, Vicente entendeu. Aurora não estava brincando de papai, mamãe e filhinha. Ela estava recriando sua nova realidade, uma filha e uma mãe substituta. A ausência da figura paterna naquele jogo inocente foi uma declaração silenciosa, uma acusação que doeu mais do que qualquer palavra. Ele se afastou da porta, sentindo um frio se espalhar por seu peito. No dia seguinte, Vicente tomou uma decisão. Ele cancelou suas reuniões da manhã, dizendo à sua secretária que tinha um assunto pessoal para resolver. O assunto era observar Isadora.
Escondido em sua biblioteca, que tinha uma porta de vidro com vista para a sala, ele a observou trabalhar. O que ele viu não foi uma funcionária cumprindo ordens, mas algo completamente diferente. Isadora não forçava conversas, não fazia perguntas que exigiriam respostas. Ela simplesmente estava presente. Enquanto limpavam juntas os livros da estante, Aurora deixou um lápis cair no chão. Isadora o pegou e o colocou de volta na caixa, continuando a tarefa como se nada tivesse acontecido, sem demonstrar frustração ou impaciência. Mais tarde, sentaram-se para desenhar. Aurora apontou para o lápis azul e Isadora o entregou sem hesitar, como se lesse seus pensamentos. A comunicação entre elas era fluida, natural, acontecendo em um silêncio que não era vazio, mas cheio de entendimento. Vicente se lembrou das poucas vezes que tentou interagir com a filha nos últimos 2 anos. A impaciência dele, a frustração crescendo a cada tentativa falha, até que ele desistia e se refugiava no trabalho. Isadora não desistia. Ela aceitava o silêncio e trabalhava com ele. É assim que uma mãe age. O pensamento surgiu em sua mente, doloroso e claro. Ele viu em Isadora a paciência e a dedicação de Marina, e a culpa o consumiu. A culpa por não ser suficiente, misturada a um sentimento novo e perigoso, esperança. Uma esperança de que talvez sua filha pudesse ser feliz de novo, mesmo que não fosse por causa dele. Do outro lado da sala, Celina arrumava as almofadas do sofá, mas seus olhos atentos não perdiam um único movimento do patrão. Ela viu quando ele observou a cena do desenho, viu a expressão em seu rosto mudar, viu a dor, a culpa e, por fim, aquele brilho de esperança. E foi essa esperança no rosto de Vicente que a deixou em alerta. Aquela diarista estava se tornando mais do que uma simples funcionária. Estava se tornando essencial. E para Celina, isso era um perigo que precisava ser contido. A discussão aconteceu em uma sexta-feira chuvosa. O céu de São Paulo desabava em uma cortina cinzenta de água, e o som da chuva batendo nas janelas da mansão criava uma trilha sonora melancólica para o que estava por vir. Celina encontrou Isadora na cozinha, de costas para a porta. Em cima da bancada de granito, um prato continha um sanduíche que Isadora preparava para o lanche de Aurora. Não era um sanduíche qualquer. O pão estava cortado em formato de estrela e pequenos pedaços de cenoura formavam um rosto sorridente. Foi esse pequeno detalhe, esse ato de carinho não autorizado, que fez a paciência de Celina finalmente se esgotar. Desde quando o diarista decide o que a criança come? A voz de Celina foi uma navalha no silêncio da cozinha. Isadora se virou, surpresa. Ela segurava uma faquinha, com a qual fazia os últimos retoques no prato. Dona Celina, bom dia, Eu fiz uma pergunta, Celina insistiu aproximando-se. Isadora baixou os olhos para o sanduíche. Sua voz era quase um pedido de desculpas. É que ela não estava comendo direito há 3 dias. O purê de batatas de ontem ela mal tocou. Pensei que talvez, se fosse mais divertido... A senhora pensou errado. Celina bateu o punho fechado na bancada, e o som fez Isadora se encolher. O seu trabalho é limpar, não pensar. Aurora não é sua filha. A senhora não a conhece, não tem a menor ideia do que ela passou. Eu sei o que é perder alguém importante. Isadora respondeu, a voz baixa, mas com uma firmeza que Celina não esperava. A governanta soltou uma risada sem humor. Sabe... Por favor, e o que uma faxineira que mora na Vila Madalena sabe sobre perda de verdade, sobre criar uma criança que vive um trauma, sobre... Sei o que é enterrar um filho. A voz de Isadora explodiu. Não foi um grito de raiva, mas de uma dor tão profunda que pareceu rasgar o ar. A frase soou alta e trêmula, preenchendo cada canto da cozinha de mármore e fazendo o mundo parar por um instante. Sei o que é acordar todos os dias e desejar ter morrido no lugar dele. Ela continuou.
as palavras saindo atropeladas, as lágrimas escorrendo por seu rosto. Sei o que é sentir o coração parar de bater junto com o dele. Sei o que é. O silêncio que se seguiu foi absoluto, quebrado apenas pelo som da chuva lá fora. O rosto de Celina perdeu toda a cor. Ela olhava para Isadora como se a visse pela primeira vez, sem palavras. Isadora cobriu o rosto com as mãos trêmulas, os ombros sacudindo em soluços silenciosos. Desculpe, ela sussurrou. Eu não deveria ter gritado, mas era tarde demais. Nenhum dos adultos na cozinha havia percebido a presença de Vicente, parado na porta há pelo menos 3 minutos. Ele tinha chegado para buscar uns documentos que esqueceu e foi atraído pelas vozes alteradas. Ouviu a acusação de Celina, a defesa de Isadora e, por fim, a confissão que o deixou paralisado. E logo atrás dele, atraída pelo som da angústia, estava Aurora. Os olhos da menina se moveram de Celina, paralisada, para seu pai, chocado. E então ela olhou para Isadora, que chorava encolhida contra a bancada. Naquele momento, a menina fez uma escolha. Pela primeira vez em mais de 2 anos, Aurora correu. Seus pezinhos se moveram rápidos pelo chão polido, não em direção ao pai, a figura de autoridade, nem em direção a Celina, a mulher que cuidava de sua rotina. Ela correu diretamente para os braços de Isadora. A diarista a pegou no colo por puro instinto, abraçando o pequeno corpo com força, como se quisesse protegê-la do mundo. Desculpa, princesa, me desculpa. Ela sussurrava entre os soluços, acariciando os cabelos loiros da menina. Vicente observou a cena, e uma verdade dolorosa se assentou em seu peito. Sua filha, em seu momento de medo, não o procurou. Ela procurou a única pessoa que entendeu seu silêncio sem julgá-lo. Aurora encontrou o que ele, com todo o seu dinheiro e poder, não conseguiu dar a ela. Um porto seguro. Com a voz trêmula, mas firme, ele finalmente quebrou o silêncio. Celina, ele disse, e o nome dela saiu carregado de uma nova autoridade. Vamos conversar no meu escritório. Agora. O caminho até o escritório de mogno e couro foi feito em um silêncio pesado. Celina seguia Vicente, os ombros rígidos, o rosto uma demonstração de controle que não alcançava suas mãos, que tremiam levemente ao lado do corpo. Vicente abriu a porta e gesticulou para que ela entrasse, sentando-se na poltrona onde, tantas outras vezes, ela se sentara para discutir assuntos práticos. A folha de pagamento dos funcionários, a lista de compras, a rotina da casa. Hoje, o ar era diferente. Vicente não foi para trás de sua grande mesa, o lugar que usava como um escudo. Em vez disso, serviu uma dose de uísque para si e, sem perguntar, preparou uma xícara de café de sua máquina expressa e a estendeu para Celina. O gesto simples de cuidado a desarmou mais do que qualquer grito faria. Suas mãos tremeram ao segurar a xícara quente. Doutor Vicente, ela começou, a voz embargada, surpreendendo a si mesma por sua fragilidade. Eu também perdi um filho. Vicente, que levava o copo aos lábios, parou. Ele a encarou, o espanto genuíno em seu rosto. Em 12 anos de serviço leal e profissional, aquela era a primeira vez que Celina compartilhava algo de sua vida pessoal. Rodrigo, ela disse, o nome saindo com dificuldade, como se estivesse preso em sua garganta há anos. Ele tinha 23 anos. Um bom rapaz. Trabalhava em uma oficina mecânica e sonhava em ter o próprio negócio um dia. Uma noite, ele estava voltando do trabalho na moto que ele tanto amava. Celina engoliu em seco, a dor ainda viva depois de tanto tempo. O motorista do outro carro estava bêbado. Rodrigo morreu na hora. Vicente se levantou, contornou a mesa e se sentou na cadeira ao lado dela. A barreira de autoridade entre eles havia desaparecido. Celina, eu não fazia ideia. Eu sinto muito. Foi há 15 anos. Ela continuou, os olhos fixos em um ponto qualquer da estante de livros. No começo, eu achei que ia enlouquecer. A dor era uma coisa física, sabe?
queimava por dentro, mas com o tempo aprendi que a dor só diminui quando a gente para de alimentá-la, quando a gente a tranca em um lugar seguro e segue em frente. Ela finalmente olhou para ele e em seus olhos havia uma compreensão triste. É por isso que sou tão dura com a Aurora. Por isso insisto tanto na rotina. Eu não quero que ela se apegue a pessoas que podem ir embora a qualquer momento. Como a mãe dela foi, como Isadora pode ser. Lágrimas silenciosas começaram a escorrer pelo rosto da governanta, que sempre pareceu tão forte. Mas quando eu vi a menina hoje, correndo para os braços daquela mulher, eu me lembrei do meu Rodrigo, correndo para os meus, quando era pequeno e se machucava. E eu tive medo, doutor. Um medo terrível de que o senhor esteja cometendo o mesmo erro que eu cometi. Que erro! A voz de Vicente era baixa. Achar que proteger alguém é manter distância. A voz de Celina ganhou uma nova força. A força de uma confissão dolorosa. Eu nunca mais me permiti amar ninguém de verdade depois do Rodrigo. Eu virei uma pedra por dentro para não sentir mais aquela dor. E agora, todos os dias, eu vejo a Aurora virando uma pedra também, por sua causa. As palavras o atingiram com a força da verdade, e ele se encolheu levemente na cadeira. Celina... E quase o senhor foge da própria filha como eu fugi da minha dor. Ela disse, sem acusação, apenas constatando um fato. Mas a Aurora está viva, doutor. A menina ainda está aqui. E aquela mulher, Isadora, ela conseguiu fazer algo que nem todo o seu dinheiro, nem toda a minha disciplina conseguimos em 2 anos. Ela trouxe um sorriso de volta para o rosto dela. Nesse exato momento, um som suave subiu do andar de baixo. Eram murmúrios, quase uma melodia baixa, acompanhados pelo leve barulho de brinquedos se chocando. Era o som de Aurora, brincando sozinha em seu quarto. Era a primeira vez em muito, muito tempo que a casa tinha uma trilha sonora que não era o silêncio. Talvez, Celina sussurrou, mais para si mesma do que para ele. A gente esteja errando o tempo todo em tentar protegê-la da dor. Talvez o que ela precise seja de alguém que entenda a dor dela, para poder ensinar que é possível sobreviver a ela. Era um domingo à tarde e a mansão estava mais silenciosa do que o normal. Vicente tinha ido ao escritório para, segundo ele, resolver algumas pendências. Uma mentira conveniente que contava a si mesmo para fugir do vazio do fim de semana. Celina, pela primeira vez em meses, tirou o dia de folga para visitar a irmã. Isadora havia voltado à mansão apenas para buscar um casaco que esquecera, mas ao entrar na sala de estar, encontrou a Aurora sozinha, deitada de bruços no chão, completamente absorta em um desenho que se espalhava por uma folha de papel gigante. "Posso ver o que você está fazendo?" Isadora perguntou suavemente, tirando os sapatos para não fazer barulho e sentando-se no tapete ao lado da menina. O desenho era surpreendentemente complexo para uma criança de 7 anos. Mostrava uma família de 4 pessoas desenhadas com cores vivas. Um homem alto, uma mulher de cabelos longos e uma menina pequena. Havia também uma 4ª figura, mais apagada que as outras, quase como um fantasma. "Esta aqui é você?" Isadora apontou para a menininha. Aurora, sem tirar os olhos do papel, concordou lentamente. "E estes devem ser o seu papai e a sua mamãe, certo?" Ela continuou, a voz calma. A menina concordou de novo. "E esta pessoa aqui?" Isadora indicou a figura apagada. Aurora pegou um lápis de cor amarelo. Desenhou um círculo de luz sobre a cabeça da figura e depois apontou para a grande janela da sala, em direção ao céu. Isadora sentiu o peito apertar de emoção. "Ah, entendi. Ela foi para o céu, não é?" Ficaram em silêncio por alguns minutos, apenas o som do lápis de Aurora arranhando o papel. Então, Isadora respirou fundo, tomou uma decisão e começou a contar sua própria história. "Sabe, Aurora, eu também tenho uma pessoa muito especial que foi para o céu." A menina parou de desenhar imediatamente.
Virou a cabeça e olhou para Isadora com uma atenção que fez o coração da mulher acelerar. Era o meu filhinho. O nome dele era Gabriel, e ele tinha olhos curiosos, iguaizinhos aos seus. O cabelo dele ficava todo espetado de manhã, que nem o do seu papai. Ele adorava construir castelos com as almofadas do sofá e sempre me pedia para contar uma história antes de dormir. No corredor, Vicente, que havia chegado mais cedo e subia as escadas em silêncio, parou. A voz baixa de Isadora viajava pela casa quieta e ele se viu incapaz de se mover. Um dia ele me perguntou uma coisa engraçada. Isadora continuou, um sorriso triste em seus lábios. Mamãe, quando você fica triste, para onde a tristeza vai? E eu respondi para ele, ela vai morar no nosso coração, meu amor. Mas ela precisa dividir o espaço com todo o amor que a gente sente. Então, ela nunca consegue tomar conta de tudo sozinha. Aurora, com um gesto instintivo, pegou a mão de Isadora e a segurou. O meu Gabriel foi para o céu quando tinha só 6 aninhos, uma doença que os médicos não conseguiram curar. E sabe o que eu descobri, Aurora? Que ele não foi embora de verdade. Ele mora bem aqui. Isadora disse, apontando para o próprio peito, junto com toda a alegria e todo o amor que ele me deu. Com a mão livre, Aurora pegou um lápis de cor rosa e, com muito cuidado, desenhou um coração pequeno e vibrante no peito da figura apagada de sua mãe no desenho. A sua mamãe também mora no seu coração, não é? Isadora sussurrou. E no coração do seu papai também. É por isso que às vezes ele parece tão triste. O amor que ele sente por ela é tão grande que ocupa muito espaço no coração dele. Escondido no corredor, Vicente encostou a testa na parede fria. As lágrimas que ele segurava há 2 anos finalmente começaram a cair, silenciosas e quentes em seu rosto. Ele chorou pela esposa, por sua filha e por si mesmo, pelo homem que não conseguia ser. Você quer que eu te conte um segredo? A voz de Isadora era um fio de som. Aurora concordou. Desde o dia em que eu te conheci, eu sinto que o meu Gabriel me mandou uma amiguinha muito especial. Alguém que entende que às vezes as palavras ficam presas na garganta quando o coração está muito cheio. Aurora soltou a mão de Isadora. Pegou um lápis azul e, com letras grandes e tortas, escreveu lentamente uma única palavra no canto do papel. Obrigada. Foi a primeira palavra que ela escreveu em mais de 2 anos. A demissão aconteceu em uma segunda-feira fria. O sol mal havia nascido e uma névoa gelada cobria o jardim da mansão. Às 7 horas da manhã, antes que Aurora acordasse, Vicente chamou Isadora ao seu escritório. A conversa que tivera com Celina e a cena que presenciara no domingo o haviam abalado profundamente, mas o medo, um velho conhecido, foi mais forte que a esperança. Em sua mente, o apego de Aurora a Isadora era uma bomba relógio. Outra perda, ele pensava, seria o fim dela. E ele precisava protegê-la a qualquer custo, mesmo que o custo fosse a felicidade dela. Quando Isadora entrou, viu o envelope branco sobre a mesa de mogno. Seu coração afundou. Ela já sabia. O rosto de Vicente estava cansado, os olhos vermelhos de uma noite mal dormida. Isadora, eu preciso conversar com você. Ele começou, a voz rouca, sem conseguir encará-la. Ela permaneceu de pé, as mãos juntas na frente do corpo, serena por fora, destruída por dentro. É sobre ontem, não é? O senhor ouviu a nossa conversa na sala. Eu ouvi, ele confirmou, finalmente levantando o olhar. E é exatamente por isso que acho melhor você não voltar mais. O silêncio na sala era pesado, quebrado apenas pelo tic-tac de um relógio de parede. A Aurora está se apegando demais a você, ele continuou, tentando fazer sua decisão parecer lógica e cuidadosa. Conversei com os médicos dela, com pessoas que entendem de trauma infantil. Eles todos dizem que não é saudável para uma criança, na condição dela, criar vínculos instáveis com pessoas que podem ir embora. Pessoas como eu, Isadora completou em um sussurro. E não era uma pergunta. Não é nada pessoal.
Você é uma pessoa boa, Isadora. Eu vejo isso. Mas você também está lidando com suas próprias feridas. A Aurora precisa de estabilidade, de uma base sólida. Ela não precisa de alguém que pode quebrar também. Ela terminou a frase por ele, a voz ainda suave, mas com uma ponta de dor. Vicente não respondeu. O silêncio dele foi a confirmação. Ele empurrou o envelope sobre a mesa. Dentro havia R$2.000, muito mais do que o pagamento dela. Um gesto para aliviar a própria culpa. Isadora se aproximou, pegou o envelope sem olhar para o dinheiro. Posso ao menos me despedir dela? Acho melhor não, ele disse rápido demais. Será mais fácil para todos se for um corte limpo. Naquele momento, algo na expressão calma de Isadora se partiu. Não era raiva, era uma decepção profunda. Para todos ou para o senhor, Dr. Vicente? Ele se virou para a janela, incapaz de sustentar o olhar dela. Isadora caminhou até a porta, mas parou com a mão na maçaneta. Sabe qual foi o último pedido que o meu Gabriel me fez no hospital antes de fechar os olhos? Ela perguntou, a voz embargada. Ele me fez prometer que se eu encontrasse outra criança no mundo que estivesse precisando de carinho, eu não fugiria por medo. Que eu seria corajosa por nós dois. Vicente continuou de costas, os ombros tensos. Hoje, ela concluiu, a voz quebrando. Eu quebrei a promessa que fiz para o meu filho morto, por causa do medo de um homem vivo que não consegue enfrentar a própria dor. A porta se fechou com um clique suave, deixando Vicente sozinho com as palavras dela e o peso de sua decisão. 3 horas depois, Aurora acordou. A primeira coisa que fez foi procurar por Isadora. Olhou no quarto, na sala de brinquedos, no jardim. Quando não a encontrou, foi até Celina, que estava na cozinha, e puxou a barra de seu avental, os olhos cheios de uma pergunta silenciosa. Celina se ajoelhou, o rosto triste. Minha querida, a Isa, ela não vai mais voltar. A reação de Aurora foi aterrorizante em seu silêncio. Seus olhos se arregalaram e então um tremor tomou conta de seu corpo pequeno. Ela não chorou, não gritou. Ela se virou e começou a destruir. Uma fúria silenciosa a possuiu. Ela derrubou a casinha de bonecas, rasgou os desenhos coloridos que fizera com Isadora, um por um, até que só restassem pedaços de papel no chão. Quando Vicente, alertado por Celina, chegou ao quarto, a encontrou desmaiada de exaustão emocional. Caída no meio da bagunça, ela abraçava com força uma única coisa que havia restado intacta, o fantoche de coelho de pelúcia rosa. Naquela noite e nos dias que se seguiram, Aurora voltou ao silêncio completo. Mas era um silêncio diferente. Não era mais a ausência de palavras. Era um protesto. Passaram-se 5 dias. 5 dias de um silêncio pesado e assustador que era muito pior do que o anterior. Aurora não comia, não desenhava e não respondia a nenhum estímulo. Apenas ficava sentada na cama, olhando para a parede, com o coelhinho de pelúcia nos braços. Pela primeira vez em 10 anos, Vicente faltou ao trabalho para ficar em casa, andando de um lado para o outro, sentindo-se um fantasma em seu próprio lar, impotente. Celina, com o coração apertado de culpa, preparava todas as comidas favoritas da menina, pratos coloridos e cheirosos que permaneciam intocados em bandejas do lado de fora da porta do quarto. Naquela manhã, o pediatra de Aurora, Dr. Henrique, um amigo da família há anos, saiu do quarto da menina com uma expressão grave que Vicente nunca tinha visto. Vicente, a situação é séria, ele disse, tirando os óculos e esfregando os olhos cansados. Ela está apática, desidratada. Está entrando em um quadro de depressão severa. Se ela não reagir nas próximas 24 horas, teremos que considerar uma internação psiquiátrica. A palavra internação atingiu Vicente com violência. Não, de jeito nenhum. Eu não vou internar a minha filha. Então me ajude a entendê-la. A voz do médico foi firme.
Ela estava apresentando uma melhora notável, segundo os relatórios da terapeuta. O que mudou? O que aconteceu nesta casa para ela regredir desta forma? Vicente abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. A vergonha o sufocava. Foi Celina, parada na porta da sala, quem respondeu por ele. Ele demitiu a única pessoa que conseguia fazer Aurora sorrir. Ela disse a voz clara e forte. Celina, Vicente a repreendeu, o rosto queimando. Não, doutor, chega de silêncio. Ela deu um passo à frente, os olhos fixos no patrão. O senhor está matando a sua própria filha por orgulho, por medo, por uma covardia que eu não consigo mais aceitar. Doutor Henrique olhou de um para o outro surpreso. Que pessoa? Do que ela está falando, Vicente? Uma diarista, Vicente admitiu, a voz baixa. Aurora se apegou a ela e eu achei que não era apropriado. Achei que estava protegendo-a. Vicente, o médico disse, o tom incrédulo. Você tem a menor ideia do quão raro é uma criança com mutismo seletivo traumático criar um vínculo de confiança com qualquer pessoa? Isso não é um risco, é um milagre. Se Aurora se conectou com essa mulher, ela não é o problema. Ela pode ser a chave para a recuperação dela. Naquele momento, um barulho surdo de algo caindo veio do quarto de Aurora. Os três correram pelo corredor e abriram a porta. A menina estava no chão, tendo puxado todos os lençóis e o edredom da cama. No meio da bagunça, ela segurava algo pequeno. Uma foto gasta, tamanho 3x4, que Isadora devia ter deixado cair sem perceber no último dia. Era a foto de um menininho sorrindo. Aurora olhou diretamente para o pai. Os olhos verdes cheios de uma dor que parecia antiga demais para uma criança. E então, com uma voz rouca e frágil de quem não a usava há uma eternidade, ela sussurrou as palavras que mudariam tudo. Papai, traz a Isa de volta, por favor. Foram as primeiras palavras que ela disse em 2 anos, 4 meses e alguns dias. O ar saiu dos pulmões de Vicente em um soluço alto e doloroso. As barreiras que ele construiu por tanto tempo desmoronaram de uma só vez. Ele caiu de joelhos no chão do quarto e chorou. Chorou como não chorava desde o dia em que enterrou Marina. Aurora, minha filha, me perdoa. Ele soluçava. O papai foi um idiota. O papai teve medo. Com uma lentidão surpreendente, Aurora se aproximou e colocou a mãozinha em seu rosto molhado. Eu também tenho medo, papai. Ela disse, a voz fininha, mas clara. Mas a Isa disse que o medo só passa quando a gente para de fugir dele. Celina cobriu a boca com as mãos, as lágrimas escorrendo livremente. Dr. Henrique olhava a cena completamente comovido. A menina apontou para o peito do pai. A mamãe mora aqui, não é, papai? Ela perguntou, repetindo a lição que aprendera. E a Isa disse que quando a gente ama muito alguém que foi para o céu, a gente não pode ter medo de amar quem está aqui na terra com a gente. Vicente a puxou para um abraço apertado, o primeiro abraço de verdade em mais de 2 anos, sentindo o corpo pequeno e frágil contra o seu. O papai vai buscar a Isa, princesa, eu prometo. De verdade? A voz dela foi um sopro de esperança. De verdade, ele disse, beijando o topo de sua cabeça. E dessa vez, o papai vai pedir desculpas. Vicente encontrou Isadora em uma quinta-feira chuvosa, ironicamente parecida com o dia em que a confrontação com Celina aconteceu. Ele a esperou do outro lado da rua, observando-a sair de uma casa imponente no Morumbi, onde havia conseguido um novo trabalho. Ela carregava a mesma sacola de pano surrada, vestia um uniforme simples e andava com os ombros um pouco curvados. O brilho de vida que ele tinha visto em seus olhos havia desaparecido novamente, deixando-os opacos, cansados. Ele atravessou a rua, o coração batendo forte no peito. Isadora, preciso falar com você. Ela parou ao som da voz dele, mas não se virou. Continuou de costas, uma barreira de dor entre eles. Doutor Vicente, com todo respeito, acho que o senhor já disse tudo o que tinha para dizer. Não, eu não disse. A voz dele era urgente.
Aurora falou. Isadora se virou devagar. Suas mãos que seguravam a alça da sacola tremiam. Ela... Falou o quê? Ela pediu para eu trazer você de volta. Ele disse, as palavras saindo com dificuldade. Foram as primeiras palavras que ela disse em mais de 2 anos. Ela falou o seu nome. Isadora encostou no muro de uma casa, o corpo perdendo as forças. Lágrimas encheram seus olhos. Ela está bem? Não. Ele foi honesto. Ela não está nada bem. Na verdade, nenhum de nós está bem sem você. Isadora, eu cometi o maior e mais estúpido erro da minha vida quando deixei você ir embora. Ele se aproximou, parando a uma distância respeitosa. Você me disse naquele dia que quebrou uma promessa feita ao seu filho. O que eu nunca te disse é que eu também quebrei uma. No último dia de vida da minha esposa, Marina me fez jurar que eu cuidaria de Aurora, que seria o pai que ela merecia, que nunca a deixaria se sentir sozinha. As lágrimas que ele segurou por tanto tempo agora escorriam livremente por seu rosto, sem vergonha. E o que eu fiz? Eu fugi. Eu me escondi no trabalho e deixei minha filha órfã de pai também. E quando você chegou, uma estranha, e conseguiu fazer o que eu era incapaz, trazer a alegria de volta para ela, eu tive medo, um medo egoísta. Tive medo de que a Aurora te amasse mais do que a mim, medo de que você fosse embora e a quebrasse de novo. Eu tive medo de competir com você pelo coração da minha própria filha. Doutor Vicente, ela sussurrou comovida. Não, por favor, me deixa terminar. Você não é só uma diarista, Isadora. Eu vejo isso agora. Você é uma mãe que, mesmo depois de perder um filho, teve a coragem de abrir o coração para uma menina que precisava desesperadamente de amor. A Aurora não precisa escolher entre nós. Ela precisa de nós dois. Ele deu o último passo, ficando frente a frente com ela. Volta para casa, Isadora. Por favor. Mas não como minha funcionária. Volta como a mãe que a Aurora precisa. Como a pessoa que eu deveria ter valorizado desde o primeiro momento. Nós cuidaremos de você como família, porque é isso que você já é para nós. E se eu não conseguir? Ela perguntou, a voz cheia de uma insegurança antiga. E se a dor pelo Gabriel voltar com força e eu quebrar de novo? E se eu não for boa o suficiente para ela? Então a gente quebra junto, ele respondeu, a voz firme com uma nova convicção. E depois a gente se remenda junto, porque é isso que uma família de verdade faz. Uma semana depois, Isadora se mudou para a mansão. Não para o pequeno quarto de empregada nos fundos, mas para uma suíte de hóspedes no mesmo andar de Aurora. Celina, vencida pela transformação que via diariamente, aos poucos deixou de ser a governanta rígida para se tornar a avó atenta e carinhosa que a menina nunca teve. A casa, antes um mausoléu silencioso, ganhou vida. O som de risadas agora era uma presença constante nos corredores. A cozinha se tornou o coração da casa, onde sempre havia alguém conversando. E Aurora falava mais a cada dia. Primeiro palavras, depois frases inteiras. Isa, posso te ajudar a fazer biscoitos de estrela? Perguntou em uma tarde. Dona Celina, por que você nunca me contou que já foi criança também? Perguntou em uma manhã. Papai, você acha que a mamãe ia gostar da nossa nova família? Questionou em outra, antes de dormir. Vicente aprendeu a sair do escritório mais cedo. Isadora aprendeu que podia ser mãe de Aurora sem trair a memória de Gabriel. Celina aprendeu que o verdadeiro cuidado é feito de proximidade, não de distância. E Aurora aprendeu que famílias não são feitas apenas de sangue, mas de pessoas que decidem ficar e se remendar juntas. Em uma noite de domingo, enquanto os três faziam pipoca na cozinha para assistir a um filme, Aurora fez um pedido que fez todos pararem. A gente pode tirar uma foto nova? Uma foto da nossa família de agora? Na foto, tirada com o temporizador da câmera por Celina, Vicente, Isadora e Aurora estão espremidos no sofá, sorrindo. Mas se você olhasse com atenção para o reflexo no vidro escuro da janela, veria uma quarta pessoa.
Celina, que no último segundo decidiu se juntar ao retrato. 4 pessoas que aprenderam que o amor não é sobre substituir quem se foi, mas sobre honrar sua memória amando com toda a coragem quem está presente. 2 anos depois, o som que preenchia a mansão não era mais o silêncio. Era o som de risadas infantis, de música pop tocando em um volume agradável e do borbulhar de conversas animadas. O jardim, antes um espaço perfeitamente cuidado, mas sem vida, estava cheio de balões coloridos e crianças correndo pela grama. Era a festa de aniversário de 9 anos de Aurora. Vicente, vestindo uma camisa casual em vez de seus ternos caros, estava na churrasqueira, rindo enquanto tentava virar a carne sem queimá-las. Ele não era mais o homem que se escondia atrás das paredes de seu escritório. Ele era apenas um pai, presente e um pouco desajeitado, no meio da festa de sua filha. De vez em quando ele parava e olhava para a cena, um sentimento de gratidão tão profundo que quase o deixava sem ar. Celina, agora com os cabelos grisalhos presos em um coque mais solto, era a avó orgulhosa no comando da mesa de doces. Sua rigidez havia se transformado em um zelo carinhoso. Cuidado para não derrubar o brigadeiro na roupa nova, querida, ela dizia a uma das amiguinhas de Aurora, mas havia um sorriso em seus lábios. Viu quando um menino tropeçou e começou a chorar, mas antes que pudesse se mover, Isadora já estava lá. Isadora, com a mesma serenidade de sempre, mas agora com um brilho constante nos olhos, ajoelhou-se na frente do menino. Opa, um arranhão de guerreiro, vamos cuidar disso, ela disse com uma voz calma, colocando um curativo colorido no joelho dele e o mandando de volta para a brincadeira com um beijo na testa. Ela era o centro de calma naquela feliz confusão, a âncora emocional daquela nova família. E no meio de tudo estava Aurora. Os cabelos loiros presos em um rabo de cavalo, o rosto corado de tanto correr. Ela não era mais a menina silenciosa que se escondia atrás das portas. Ela era a líder da caça ao tesouro, a primeira a soprar a língua de sogra, a dona da risada mais alta do jardim. Sua voz, antes um tesouro perdido, agora era a trilha sonora da alegria da casa. Mais tarde, quando o sol começou a se pôr, pintando o céu de laranja e rosa, Isadora se aproximou de Vicente, que observava a Aurora abrir seus presentes. Olha para ela, ele disse, a voz baixa e cheia de emoção. Quem diria que chegaríamos até aqui? Eu sempre soube que essa voz estava aí dentro. Isadora respondeu, tocando o braço dele levemente. Ela só precisava de uma boa razão para querer sair. Você foi a razão dela, Isa. Você salvou a minha filha. Não, ela corrigiu, olhando para ele com carinho. Nós a salvamos, todos nós. Você aprendeu a ficar. Celina aprendeu a se aproximar e eu aprendi que era possível ser mãe de novo. Ficaram em silêncio, observando Aurora agradecer animadamente por um livro de aventuras. A relação entre Vicente e Isadora não havia se tornado um romance de conto de fadas, mas algo muito mais profundo e real, uma parceria. Eles eram pais de Aurora, juntos, cuidavam um do outro com um respeito e um afeto quietos, construídos sobre a base de suas dores compartilhadas e da alegria que encontraram juntos. No final da festa, quando os últimos convidados foram embora, Aurora apareceu com um balão branco na mão. Era uma pequena tradição que eles haviam criado. Prontos? Ela perguntou, olhando para Vicente, Isadora e Celina, que estavam ao seu lado. Os 3 concordaram. Este é para a mamãe Marina, ela disse, a voz clara e doce, e para o Gabriel, para eles saberem que estamos bem e que nunca nos esquecemos deles. Com um sorriso, ela soltou o fio. O balão subiu lentamente, uma pequena mancha branca contra o céu que escurecia. Uma mensagem de amor enviada para o céu. Os 4 ficaram olhando, os ombros se tocando, uma unidade silenciosa e forte.
Vicente passou o braço ao redor de Isadora, que segurou a mão de Aurora, que por sua vez segurou a mão de Celina. Ali, no jardim que voltou a ter vida, a luz quente da casa iluminava 4 pessoas que eram a prova de que corações partidos não precisam ser descartados. Com paciência, coragem e muito amor, eles podem ser juntados novamente, não para formar o que eram antes, mas para criar algo novo, algo mais forte e infinitamente mais bonito. Para toda mulher que já sentiu uma perda tão devastadora, que acreditou que seu coração nunca mais teria espaço para um novo amor, que escondeu sua própria dor para cuidar da dor dos outros. Para todo homem que, no auge de seu sucesso material, se encontrou perdido em uma mansão silenciosa, fugindo da própria filha por não saber como encarar a dor da ausência. E para você que, no intuito de proteger, construiu muralhas de disciplina e rotina, acreditando que a dureza era a única forma de evitar que um coração se partisse outra vez. A história de Isadora, Vicente, Aurora e Celina nos mostra uma das verdades mais profundas e esperançosas da vida. Às vezes, a chave para curar a nossa própria ferida está em ter a coragem de cuidar da ferida de outra pessoa. A cura pode vir do silêncio de uma criança de olhos tristes, de um fantoche com a orelha rasgada, ou da vulnerabilidade de um homem poderoso que finalmente se permite chorar. Ela nos ensina que seguir em frente não é apagar quem partiu, mas sim transformar a saudade em uma lição de amor. É entender que honrar a memória de um filho ou de uma esposa não é fechar-se para o mundo, mas sim usar a profundidade daquele amor para ter a coragem de amar quem ainda está aqui, precisando de nós. É ter a ousadia de sentar-se no chão e contar uma história para o silêncio, na esperança de que ele um dia responda. E nos mostra, acima de tudo, que o valor de uma pessoa não está em seu cargo ou em sua conta bancária, mas em sua capacidade de ser humano. Um CEO pode, sim, abandonar o orgulho, cair de joelhos e pedir perdão, e nesse ato de completa rendição, encontrar sua verdadeira força. E uma diarista, com as mãos calejadas e o coração marcado pela maior das dores, pode carregar a maior de todas as riquezas, a empatia que reconstrói mundos. Que esta história seja um lembrete de que um coração bom, mesmo quebrado pela perda ou pela solidão, ainda possui uma capacidade infinita de se regenerar e de amar. E que o amor verdadeiro não é aquele que é perfeito e sem falhas, mas aquele que tem a coragem de quebrar junto e se remendar junto. Aquele que se prova não com grandes declarações, mas com um sanduíche em formato de estrela, com um desenho colorido ou com a promessa de buscar quem foi injustamente mandado embora. Não tranque as portas do seu coração por medo das feridas do passado. Às vezes, a felicidade não chega como uma tempestade, mas como um sussurro, como a primeira palavra de uma criança depois de anos de silêncio. E se tivermos a coragem de ouvir e de acolher, esse pequeno som pode se transformar na mais bela canção de nossas vidas, dando origem a uma nova e verdadeira família. E então, o que achou da história? Deixe sua opinião nos comentários. Adoramos saber o que você pensa. Não se esqueça de deixar seu curtir no vídeo para nos apoiar e de se inscrever no canal. Até a próxima!